Dave Kindig tornou-se um rosto conhecido como o líder do programa Carros Irados, construindo uma reputação por pegar carros esquecidos e transformá-los em obras-primas customizadas para proprietários apaixonados. A fórmula era simples: um projeto raro, uma restauração impecável e uma revelação que valia a espera. Isso fez da produção um dos programas de customização automotiva mais populares da televisão. Mas por trás das câmeras, a situação era bem mais complexa. Desde os dias em que ele e sua esposa acharam que tinham perdido tudo, passando por uma fusão corporativa inesperada, até a decisão silenciosa de se afastar da TV, Dave carregava um peso muito maior do que os espectadores poderiam imaginar. Hoje, vamos mergulhar na verdade revelada por Dave sobre o que realmente aconteceu com a série. Quando questionado sobre seus próximos passos após encerrar sua jornada na televisão, Dave explicou que seu foco atual está no YouTube. Essa nova fase conta com o apoio de seu antigo produtor do programa, Nick Maher, um grande amigo com quem trabalhou por mais de 12 anos. Durante esse tempo, eles viram a equipe crescer, casar e ter filhos, formando uma verdadeira família por trás das lentes. Quando o programa estreou em setembro de 2014, a premissa era direta: acompanhar uma oficina de customização em Salt Lake City, a Kindig Ip Design, enquanto eles encaravam novos projetos. A ideia era deixar a câmera rodar enquanto o trabalho real acontecia: design, metalurgia, pintura, montagem e, finalmente, a grande revelação. Foram 11 temporadas e mais de 150 episódios. O show não apenas sobreviveu, ele se tornou a principal série da rede e alcançou milhões de pessoas ao redor do globo. O grande motivo desse sucesso se resumia à obsessão de um homem em fazer tudo com perfeição absoluta, resolvendo problemas que outras oficinas considerariam impossíveis. Os projetos iam desde restaurações clássicas e limpas, como um Ford 33 ou um Corvette 57, até construções erguidas do zero, como o CF1, um modelo inspirado no Corvette que a oficina idealizou a partir de uma folha em branco. E no meio de tudo isso estava o co-apresentador Kevin Schiele, cuja personalidade magnética se tornou uma das razões pelas quais o público sempre voltava. Os fãs não assistiam apenas pelos carros, eles queriam sentir o clima do lugar. A oficina funcionava como uma família e essa energia transbordava pela tela, mesmo quando os projetos só ganhavam uma renderização virtual quando estavam quase concluídos devido à correria constante. Temporada após temporada, o crescimento não parava. No entanto, programas assim não duram para sempre. Em novembro de 2024, Dave anunciou que a série chegaria ao fim em sua 11ª temporada. Ele descreveu a jornada como uma corrida incrível e agradeceu aos fãs por tornarem tudo possível. Não havia amargura em suas palavras, apenas gratidão e uma promessa clara. Aquilo não era um adeus para a oficina. As câmeras estavam indo embora, mas a oficina não. E o momento da decisão chamou a atenção, pois o programa estava longe de estar decadente. A última temporada estreou em março de 2025 e foi um estrondo estridiante. Um dos projetos de destaque, um Corvette 1953, chegou a vencer o prestigiado Prêmio Hitler, um dos maiores reconhecimentos de todo o universo de customização. Esse projeto único levou 4 anos e meio para ser concluído. Para os espectadores mais antigos, o encerramento trouxe um misto de tristeza e respeito. Ninguém estava com raiva, apenas não queriam que acabasse. Mas a grande questão era: se a audiência era forte, o trabalho continuava de nível mundial e Dave ainda amava o que fazia, por que parar? A resposta, na verdade, não teve quase nada a ver com ele. O fim do programa não veio de dentro da oficina, mas de uma sala de reuniões. Em 2022, a fusão entre Warner Media e Discovery criou a gigante Warner Bros. Discovery. Quando corporações desse tamanho se unem, ocorrem reestruturações que nem sempre fazem sentido para o público fiel. Uma das vítimas foi o encerramento do serviço de streaming no início de 2024. Todo aquele conteúdo foi transferido para plataformas maiores, como Discovery Plus e Max, como parte de um amplo corte de custos e realinhamento estratégico que logo se transforma em manchete de cancelamento.
A série foi apenas mais um dos programas capturados nessa mudança brusca. Não se tratava de quantas pessoas estavam assistindo. Era uma decisão comercial tomada em um alto escalão ao qual Dave nunca teve acesso, sobre uma estratégia de streaming que ele nunca ajudou a planejar. O que Dave conseguiu controlar, no entanto, foi como a história terminaria. Ele garantiu que a equipe negociasse os contratos com muito cuidado para que a oficina nunca se tornasse um estúdio de gravação permanente. Uma configuração dessa forma poderia silenciosamente começar a comprometer os projetos dos clientes e o nível de excelência que ele passou a vida inteira protegendo. Assim, quando as gravações finalmente terminaram, foi nos termos dele e com o mesmo padrão de qualidade de sempre. Sinceramente, perder o programa de TV lhe devolveu algo que ele não tinha há anos: tempo. Sem os cronogramas apertados de produção ditando cada movimento, ele agora pode buscar projetos mais longos, excêntricos e ambiciosos, além de conversar diretamente com os fãs, sem o filtro de uma edição televisiva. A emissora fechou uma porta, mas Dave já estava de olho em outra. Contudo, muito antes de tudo isso, antes mesmo do programa ser uma realidade, houve aquele período de 3 dias em que o sonho inteiro de Dave quase colapsou. Essa parte a maioria dos fãs nunca soube, pois aconteceu bem antes do mundo conhecer Dave na televisão. Em uma entrevista reveladora, ele detalhou uma situação de negócios que saiu tão do controle que ele e sua equipe foram fisicamente escoltados para fora da sua própria empresa. Tudo começou quando um casal de colecionadores de carros gostou do trabalho de Dave e quis investir. Sem formação acadêmica em administração, Dave e sua esposa Charity acreditaram que era assim que uma empresa crescia. Aceita-se um investidor e, de repente, há capital no banco. O casal investiu cerca de $120 mil e a esposa, responsável pela contabilidade, assumiu as finanças da oficina. Isso deu a ela acesso interno suficiente para enxergar exatamente o valor de mercado do lugar. Cerca de 4 meses depois, eles deram o bote. Dave estava saindo para almoçar quando os investidores apareceram, confiscaram os telefones, tomaram o veículo da empresa e expulsaram a equipe. O plano era afastar Dave e transformar o local em um negócio de restauração de Mopar. Para justificar a manobra, o acusaram de desviar $44 mil, um dinheiro que, segundo ele, nunca sequer chegou a transitar pela conta bancária da empresa. Dave relembra que ele e Charity choraram muito, acreditando que perderiam absolutamente tudo. Mas eles decidiram lutar. Com o dinheiro emprestado pelo pai de Charity, contrataram um advogado. Em apenas 3 dias, recuperaram a empresa e os investidores golpistas foram expulsos. O acordo virou um empréstimo simples, acompanhado de uma ordem judicial que impedia o casal de chegar perto da oficina. Anos depois, Dave afirma ser quase grato por esse pesadelo ter acontecido. Esse episódio brutal o ensinou sobre a força dos contratos, a importância de reservar dinheiro para impostos e a regra inquebrável de nunca gastar o que ainda não foi ganho. Esses aprendizados foram forjados na maneira como ele passou a administrar tudo dali em diante. E essa não seria a única tempestade que ele precisaria enfrentar. Para uma oficina que construiu sua reputação com base na busca pela perfeição, a oficina passou um bom tempo envolvida em dores de cabeça judiciais. O primeiro grande obstáculo aconteceu lá por 2015, quando a empresa enfrentou um processo da empresa Creative Controls. Devido a acusações de violação de direitos autorais e patentes ligadas a designs. No fim das contas, rolou um acordo, mas uma briga dessa suga muito dinheiro e energia, especialmente quando você ainda está tentando fazer o negócio crescer. E os bastidores guardavam ainda mais tensões. Um grupo de clientes envolvidos no projeto de um Dodge Charger 1974 se uniu para reclamar de atrasos, quebra de contrato e até fraude. Esse é exatamente o tipo de disputa que nasce no abismo entre o cronograma dos sonhos do cliente e a realidade complexa de uma fabricação exclusiva. A customização de carros, aliás, é cheia desses abismos. Os prazos são longos, os custos são altíssimos, e os clientes, com razão ou não, muitas vezes esperam milagres dentro de uma agenda apertada. Para piorar, a pandemia chegou e bagunçou tudo. As finanças dos clientes balançaram e o setor inteiro se estremeceu. Para uma oficina que depende de pessoas dispostas a investir pesado em projetos automotivos, isso é um perigo real. Mas no meio de todo esse caos, o que manteve tudo de pé foi a família.
A oficina não apenas sobreviveu às tempestades judiciais, como se expandiu para um espaço de mais de 2.500 metros quadrados, hoje reconhecido no mundo inteiro. Quando as câmeras da TV finalmente se desligaram, muita gente achou que esse crescimento iria travar. Que nada, o fim do programa passou longe de ser o fim da oficina. Entre 2025 e 2026, a sede em Salt Lake continuou a todo vapor, entregando as mesmas criações absurdas que tornaram a série famosa em primeiro lugar. A série CF1 seguiu avançando, projetos insanos continuaram saindo pela porta e o Kevin, o lendário construtor e rosto carimbado das telas, permaneceu exatamente onde sempre esteve, no centro de toda a ação. Mas o galpão não foi o único a ganhar uma nova vida sem as câmeras. Dave tinha mais uma carta na manga, e a jogada foi rápida. Em 7 de janeiro de 2026, o canal chamado Kendig All Access estreou no YouTube. Lançando vários episódios por semana, eles logo firmaram um ritmo constante com vídeos todas as quartas e sábados. Só que o formato é a verdadeira grande novidade dessa história. Enquanto a TV entregava uma versão polida e editada de uma construção, o canal mostra a realidade nua e crua. Os primeiros debates de design, a modelagem pesada do metal, a parte elétrica, os testes no dinamômetro e o detalhamento final. Até as frustrações que acompanham a busca pela perfeição continuam ali, sem cortes. Logo de cara, os espectadores notaram a diferença e muitos chegaram a uma conclusão surpreendente. O canal no YouTube consegue ser ainda mais autêntico que o programa original. Para o Dave, esse é o capítulo que finalmente coloca as chaves da sua própria história em suas mãos. E durante toda essa jornada de sucesso e perrengues, a mesma pessoa esteve firme ao lado dele. Em um mundo onde longas jornadas de trabalho e viagens constantes destroem relacionamentos silenciosamente, Dave e Carity são a grande exceção. Eles estão juntos há mais de 35 anos e a relação parece ficar cada vez mais forte. Os dois se conheceram numa balada no final da década de 1980 e se casaram em 7 de abril de 1990. Desde o primeiro dia, a Carity nunca foi apenas a esposa que apoiava dando tchauzinho de manhã. Ela era uma cofundadora. Quando Dave decidiu largar a segurança de um emprego fixo em 1999, apenas 6 semanas após o nascimento do filho Drew, ela não tentou fazê-lo mudar de ideia. Pelo contrário, mergulhou de cabeça com ele. Cuidou dos livros de contabilidade, do marketing e dos clientes mais difíceis, enquanto ainda criava 2 crianças e a empresa lutava para sair da garagem de casa. Ele está cercado pela mesma equipe central e pela família com quem começou tudo. As câmeras que o consagraram podem até ter se desligadas, mas o trabalho duro não parou um segundo sequer. A viagem não acabou, ela só mudou de pista. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como esse, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.